Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. Lei de Acesso à Informação para o Concurso da Câmara Municipal de Santo André, São Paulo. Parte 2 de 3. Seção 2. Dos recursos. Artigo 15. No caso de indeferimento de acesso a informações ou as razões da negativa do acesso, poderá o interessado interpor recurso contra a decisão no prazo de 10 dias a contar da sua ciência. Parágrafo único. O recurso será dirigido à autoridade hierarquicamente superior a que exarou a decisão impugnada, que deverá se manifestar no prazo de 5 dias. Artigo 16. Negado o acesso à informação pelos órgãos ou entidades do Poder Executivo Federal, o requerente poderá recorrer à Controladoria Geral da União, que deliberará no prazo de 5 dias se o acesso à informação não classificada como sigilosa for negado. A decisão de negativa de acesso à informação total ou parcialmente classificada como sigilosa não indicar a autoridade classificadora ou a hierarquicamente superior a quem possa ser dirigido o pedido de acesso ou desclassificação. Os procedimentos de classificação de informação sigilosa estabelecidos nesta lei não tiverem sido observados, e estiverem sendo descumpridos prazos ou outros procedimentos previstos nesta lei. Parágrafo 1º. O recurso previsto neste artigo somente poderá ser dirigido à Controladoria Geral da União depois de submetido à apreciação de pelo menos uma autoridade hierarquicamente superior àquela que exarou a decisão impugnada, que deliberará no prazo de 5 dias. Parágrafo 2º. Verificada a procedência das razões do recurso, a Controladoria Geral da União determinará ao órgão ou entidade que adote as providências necessárias para dar cumprimento ao disposto nesta lei. Parágrafo 3º. Negado o acesso à informação pela Controladoria Geral da União, poderá ser interposto recurso à Comissão Mista de Reavaliação de Informações, a que se refere o artigo 35. Artigo 17. No caso de indeferimento de pedido de desclassificação de informação protocolado em órgão da Administração Pública Federal, poderá o requerente recorrer ao Ministro de Estado da área, sem prejuízo das competências da Comissão Mista de Reavaliação de Informações, previstas no artigo 35, e do disposto no artigo 16. Parágrafo 1º. O recurso previsto neste artigo somente poderá ser dirigido às autoridades mencionadas depois de submetido à apreciação de pelo menos uma autoridade hierarquicamente superior à autoridade que exarou a decisão impugnada e, no caso das Forças Armadas, ao respectivo comando. Parágrafo 2º. Indeferido o recurso previsto no caput que tenha como objeto a desclassificação de informação secreta ou ultrasecreta, caberá recurso à Comissão Mista de Reavaliação de Informações prevista no artigo 35. Artigo 18. Os procedimentos de revisão de decisões denegatórias proferidas no recurso previsto no artigo 15 de revisão de classificação de documentos sigilosos serão objeto de regulamentação própria dos poderes legislativo e judiciário e do Ministério Público, em seus respectivos âmbitos, assegurado ao solicitante, em qualquer caso, o direito de ser informado sobre o andamento de seu pedido. Artigo 19. Vetado. Parágrafo 1º. Vetado. Parágrafo 2º. Os órgãos do Poder Judiciário e do Ministério Público informarão ao Conselho Nacional de Justiça e ao Conselho Nacional do Ministério Público, respectivamente, as decisões que, em grau de recurso, negarem acesso a informações de interesse público. Artigo 20. Aplica-se subsidiariamente, no que couber, a Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, ao procedimento de que trata este capítulo. Capítulo 4. Das restrições de acesso à informação. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 21. Não poderá ser negado acesso à informação necessária à tutela judicial ou administrativa de direitos fundamentais. Parágrafo único. As informações ou documentos que versem sobre condutas que impliquem violação dos direitos humanos praticada por agentes públicos ou a mando de autoridades públicas não poderão ser objeto de restrição de acesso. Artigo 22. O disposto nesta lei não exclui as demais hipóteses legais de sigilo e de segredo de justiça nem as hipóteses de segredo industrial decorrentes da exploração direta de atividade econômica pelo Estado ou por pessoa física ou entidade privada que tenha qualquer vínculo com o poder público. Seção 2. Da classificação da informação quanto ao grau e prazos de sigilo. Artigo 23.
São consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado e, portanto, passíveis de classificação as informações cuja divulgação ou acesso irrestrito possam pôr em risco a defesa e a soberania nacionais ou a integridade do território nacional, prejudicar ou pôr em risco a condução de negociações ou as relações internacionais do país, ou as que tenham sido fornecidas em caráter sigiloso por outros estados e organismos internacionais. Pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde da população. Oferecer elevado risco à estabilidade financeira, econômica ou monetária do país. Prejudicar ou causar risco a planos ou operações estratégicos das Forças Armadas. Prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico, assim como a sistemas, bens, instalações ou áreas de interesse estratégico nacional. Pôr em risco a segurança de instituições ou de altas autoridades nacionais ou estrangeiras e seus familiares, ou comprometer atividades de inteligência, bem como de investigação ou fiscalização em andamento, relacionadas com a prevenção ou repressão de infrações. Artigo 24. A informação em poder dos órgãos e entidades públicas, observado seu teor e em razão de sua imprescindibilidade à segurança da sociedade ou do Estado, poderá ser classificada como ultrasecreta, secreta ou reservada. Parágrafo 1º. Os prazos máximos de restrição de acesso à informação, conforme a classificação prevista no caput, vigoram a partir da data de sua produção e são os seguintes. Ultrasecreta, 25 anos. Secreta, 15 anos, e reservada, 5 anos. Parágrafo 2º. As informações que puderem colocar em risco a segurança do presidente e vice-presidente da República e respectivos cônjuges e filhos, filhas, serão classificadas como reservadas e ficarão sob sigilo até o término do mandato em exercício ou do último mandato, em caso de reeleição. Parágrafo 3º. Alternativamente aos prazos previstos no parágrafo 1º, poderá ser estabelecida como termo final de restrição de acesso à ocorrência de determinado evento, desde que este ocorra antes do transcurso do prazo máximo de classificação. Parágrafo 4º. Transcorrido o prazo de classificação ou consumado o evento que defina o seu termo final, a informação tornar-se-á, automaticamente, de acesso público. Parágrafo 5º. Para a classificação da informação em determinado grau de sigilo, deverá ser observado o interesse público da informação e utilizado o critério menos restritivo possível, considerados a gravidade do risco ou dano à segurança da sociedade e do Estado, e o prazo máximo de restrição de acesso ou o evento que defina seu termo final. Seção 3. Da proteção e do controle de informações sigilosas. Artigo 25. É dever do Estado controlar o acesso e a divulgação de informações sigilosas produzidas por seus órgãos e entidades, assegurando a sua proteção. Parágrafo 1º. O acesso, a divulgação e o tratamento de informação classificada como sigilosa ficarão restritos a pessoas que tenham necessidade de conhecê-la e que sejam devidamente credenciadas na forma do regulamento, sem prejuízo das atribuições dos agentes públicos autorizados por lei. Parágrafo 2º. O acesso à informação classificada como sigilosa cria a obrigação para aquele que a obteve de resguardar o sigilo. Parágrafo 3º. O regulamento disporá sobre procedimentos e medidas a serem adotados para o tratamento de informação sigilosa, de modo a protegê-la contra perda, alteração indevida, acesso, transmissão e divulgação não autorizados. Artigo 26. As autoridades públicas adotarão as providências necessárias para que o pessoal a elas subordinado hierarquicamente conheça as normas e observe as medidas e procedimentos de segurança para tratamento de informações sigilosas. Parágrafo único. A pessoa física ou entidade privada que, em razão de qualquer vínculo com o poder público, executar atividades de tratamento de informações sigilosas adotará as providências necessárias para que seus empregados, prepostos ou representantes observem as medidas e procedimentos de segurança das informações resultantes da aplicação desta lei. Seção 4. Dos procedimentos de classificação, reclassificação e desclassificação. Artigo 27. A classificação do sigilo de informações no âmbito da administração pública federal é de competência, no grau de ultrasecreto, das seguintes autoridades: a. Presidente da República. B. Vice-Presidente da República. C.
ministros de Estado e autoridades com as mesmas prerrogativas. D. Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. E chefes de missões diplomáticas e consulares permanentes no exterior. No grau de secreto, das autoridades referidas no inciso I, dos titulares de autarquias, fundações ou empresas públicas e sociedades de economia mista, e no grau de reservado, das autoridades referidas nos incisos I e segunda e das que exerçam funções de direção, comando ou chefia, nível das 101.5, ou superior, do grupo direção e assessoramento superiores, ou de hierarquia equivalente, de acordo com regulamentação específica de cada órgão ou entidade, observado o disposto nesta lei. Parágrafo 1º. A competência prevista nos incisos I e segunda, no que se refere à classificação como ultrassecreta e secreta, poderá ser delegada pela autoridade responsável a agente público, inclusive em missão no exterior, vedada a subdelegação. Parágrafo 2º. A classificação de informação no grau de sigilo ultrassecreto pelas autoridades previstas nas alíneas D e I do inciso I deverá ser ratificada pelos respectivos ministros de Estado, no prazo previsto em regulamento. Parágrafo 3º. A autoridade ou outro agente público que classificar informação como ultrassecreta deverá encaminhar a decisão de que trata o artigo 28 à Comissão Mista de Reavaliação de Informações, a que se refere o artigo 35, no prazo previsto em regulamento. Artigo 28. A classificação de informação em qualquer grau de sigilo deverá ser formalizada em decisão que conterá, no mínimo, os seguintes elementos: assunto sobre o qual versa a informação. Fundamento da classificação, observados os critérios estabelecidos no artigo 24. Indicação do prazo de sigilo, contado em anos, meses ou dias, ou do evento que defina o seu termo final, conforme limites previstos no artigo 24, e identificação da autoridade que a classificou. Parágrafo único. A decisão referida no caput será mantida no mesmo grau de sigilo da informação classificada. Artigo 29. A classificação das informações será reavaliada pela autoridade classificadora ou por autoridade hierarquicamente superior, mediante provocação ou de ofício, nos termos e prazos previstos em regulamento, com vistas à sua desclassificação ou à redução do prazo de sigilo, observado o disposto no artigo 24. Regulamento. Parágrafo 1º. O regulamento a que se refere o caput deverá considerar as peculiaridades das informações produzidas no exterior por autoridades ou agentes públicos. Parágrafo 2º. Na reavaliação a que se refere o caput, deverão ser examinadas a permanência dos motivos do sigilo e a possibilidade de danos decorrentes do acesso ou da divulgação da informação. Parágrafo 3º. Na hipótese de redução do prazo de sigilo da informação, o novo prazo de restrição manterá como termo inicial a data da sua produção. Artigo 30. A autoridade máxima de cada órgão ou entidade publicará, anualmente, em sítio à disposição na internet e destinado à veiculação de dados e informações administrativas, nos termos de regulamento, rol das informações que tenham sido desclassificadas nos últimos 12 meses. Rol de documentos classificados em cada grau de sigilo, com identificação para referência futura. Relatório estatístico contendo a quantidade de pedidos de informação recebidos, atendidos e indeferidos, bem como informações genéricas sobre os solicitantes. Parágrafo 1º. Os órgãos e entidades deverão manter exemplar da publicação prevista no caput para consulta pública em suas sedes. Parágrafo 2º. Os órgãos e entidades manterão extrato com a lista de informações classificadas, acompanhadas da data, do grau de sigilo e dos fundamentos da classificação. Seção 5. Das informações pessoais. Artigo 31. O tratamento das informações pessoais deve ser feito de forma transparente com respeito à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, bem como às liberdades e garantias individuais. Parágrafo 1º. As informações pessoais, a que se refere este artigo, relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem, terão seu acesso restrito, independentemente de classificação de sigilo e pelo prazo máximo de 100 anos a contar da sua data de produção, a agentes públicos legalmente autorizados e à pessoa a que elas se referirem, e poderão ter autorizada a sua divulgação ou acesso por terceiros diante de previsão legal ou consentimento expresso da pessoa a que elas se referirem.
Parágrafo 2º. Aquele que obtiver acesso às informações de que trata este artigo será responsabilizado por seu uso indevido. Parágrafo 3º. O consentimento referido no inciso 2º do parágrafo 1º não será exigido quando as informações forem necessárias à prevenção e diagnóstico médico, quando a pessoa estiver física ou legalmente incapaz, e para utilização única e exclusivamente para o tratamento médico. A realização de estatísticas e pesquisas científicas de evidente interesse público ou geral, previstos em lei, sendo vedada a identificação da pessoa a que as informações se referirem. Ao cumprimento de ordem judicial. A defesa de direitos humanos, ou a proteção do interesse público e geral preponderante. Parágrafo 4º. A restrição de acesso à informação relativa à vida privada, honra e imagem de pessoa não poderá ser invocada com o intuito de prejudicar processo de apuração de irregularidades em que o titular das informações estiver envolvido, bem como em ações voltadas para a recuperação de fatos históricos de maior relevância. Parágrafo 5º. O regulamento disporá sobre os procedimentos para tratamento de informação pessoal. Se você gostou do conteúdo, clique em curtir, compartilhe o vídeo com os amigos e não se esqueça de seguir o canal para acompanhar novidades sobre este excelente concurso. Não se esqueça de ativar o sininho para receber a notificação de quando dicas e materiais de estudos forem publicados. Até logo!